E aí eu começo. Ok. Obrigado. Olá, gente. Boa tarde. Nós, então, retomamos o Estéticas das Viagens, agora com a mesa 18, filmes, estradas e músicas, com uma mesa que será composta pela professora Rita Márcia Magalhães Furtado, coorganizadora do evento da Universidade Federal de Goiás, que vai apresentar o trabalho Visage, Village, a experiência fenomenológica da viagem no olhar estético de Agnes Varda e Jean René. Riding for the Feeling, estéticas de turnês musicais, vai ser o trabalho apresentado por Pedro Oliveira, Braulio Pinto, da Universidade de Brasília, também na coorganização do evento. Canção da Estrada, de 1955, uma viagem à infância de Apu, será um trabalho apresentado por Keila Andréa Santiago Oliveira, da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Sobre um relato de viagem do jovem Walter Benjamin, a Carla Milani Damião, da Universidade Federal de Goiás, vai apresentar o trabalho. A Carla, que é também organizadora do evento, idealizadora do evento. Então, eu passo a palavra nessa ordem, né, mais ou menos 15 minutos para cada um. Se vocês precisarem, me avisem, eu vou indicando, assim, faltando 2, 3 minutos. Se vocês acharem adequado, vocês me avisem para fazer isso. Então, Rita, por favor, a fala é toda sua. Obrigada, Miguel. Boa tarde a todos e todos. Uma alegria estar aqui, dividindo a mesa com Carla, Pedro, Keila. Enfim, participar do evento como um todo, não é? Nesses dias. Então, a escolha pela temática, né, do documentário Visage Village se dá por ser essa viagem que não é planejada, que é feita a partir da visão de dois artistas muito ligados pela fotografia. Eu vou fazer a leitura de um texto, e como a gente vai ter depois um momento para conversar, eu também gostaria de mostrar algumas imagens do filme, mas no final da conversa, né, dessa leitura. Então, eu vou passar para uma leitura aqui, que eu também reproduzo alguns diálogos dos dois ao longo do filme, que tem aí alguns aspectos que a gente vai pensar para pensar dentro daquilo que foi a proposta, né? Esse trabalho apresenta uma proposição de análise fílmica do documentário Visage Village, que foi feito em 2017, dirigido por Agnes Varda e Junior, né? Na verdade, é a Rosalie Varda que vai fazer a produção do filme, né, filha da Agnes, e esse filme se sustenta numa vertente, essa análise se sustenta numa vertente teórica de cunho fenomenológico para abordar a perspectiva da viagem como propiciadora do olhar estético, que, legitimado pela ideia essencial de um modo sensível de ver o mundo, promove o desvelar da essência das coisas e das pessoas através do olhar diegético dos dois diretores. Esse road movie é uma viagem de encontros. Encontro entre aqueles que gostam da errância, do novo, do imprevisível, do desconhecido, dos deslocamentos, e aqueles que se acomodaram no lugar, fixaram-se na existência sedentária, nunca se sentiram tocados pelo desejo de partir e não veem sentido nesse trânsito intenso entre lugares. Eles sabem que querem partir, mas não sabem para onde ir, né? E nesse sentido, eu já me refiro aqui a Agnes Varda e o Junior, porque eles não planejam essa viagem. E, portanto, nem onde nem quando chegarão nessa viagem,
A despreocupação guiada pelo acaso é indicativa de descobertas afetuosas na convivência gratuita e na conversa amorosa dos moradores dos vilarejos. A cada rosto fotografado, a cada sorriso, a cada lágrima, a cada acolhida calorosa, a cada memória compartilhada, Vardai Júnior propõe um registro da experiência da viagem, mas também promove intervenções fotográficas de modo a atribuir uma nova forma à paisagem dos vilarejos franceses através do dispositivo efêmero das colagens, fixando fotografias de moradores locais no formato ampliado, em espaços meticulosamente pensados e situando-os no entrecruzamento da memória pessoal com a memória coletiva. A fotografia, de certo modo, se torna um instrumento de análise das relações sociais que ocorrem nesses lugares. François Ebel, que no pequeno catálogo destinado à obra de Junior, esse catálogo, esse formato é realmente pequeno, é 10 por 15, diz de Junior, o seu trabalho é agradável porque não procura fazer uma obra a qualquer custo, procura criar um elo social, reunir comunidades, alertar. Eu encerro a citação aqui. Ao alterar momentaneamente a realidade através da intervenção fotográfica, Vardai e Junior estruturam a imagem e sua composição de modo estético e criam, com a câmera, um diário de viagem que funciona como um documento fílmico etnográfico, resultante da itinerância, que é um testemunho sensível das impressões e emoções acumuladas pela dupla em 18 meses de filmagens. Mobilizados pela busca incessante de histórias de vida de pessoas comuns, através do olhar inventivo, criativo, espontâneo e interativo que lhes é peculiar, eles montam um mosaico que vai sendo construído com a forma e as cores dos encontros inusitados, do acaso, do protagonismo de anônimos. Talvez pudéssemos pensar que Vardai Júnior fazem da viagem uma experiência perceptiva e criativa, e nos proporcionam, com suas experiências, uma meta-experiência estética, que vivenciamos em nossa viagem fílmica a partir da viagem concreta de ambos. O primeiro elemento que nos interessa aqui é o modo como os pequenos prazeres de encontros inusitados compõem esse todo do filme e o prazer intenso da dupla em se comunicar com as pessoas, observando as características do lugar e extraindo destas a possibilidade de mergulhar no domínio do sensível, tendo como ponto de identificação o interesse de ambos pela fotografia. Nesse sentido, no encontro entre Vardai e Júnior, a Vardai elogia a espontaneidade deste e se dispõe a um trabalho conjunto, né? Então eu reproduzo aqui o diálogo que está bem no comecinho do documentário, né? Ela pergunta, tudo bem, né? Eu vejo que é possível, mas o que é que nós vamos fazer juntos? E ele prontamente responde, imagens, juntos, mas de modo diferente, partindo, você topa? E ela diz, sempre topo ir a vilarejos, ver paisagens simples, rostos. E mais à frente ela diz, de fato, Júnior atende meu maior desejo, encontrar novos rostos e fotografá-los para que não caiam em seguida nos buracos da memória. Então, essa condição, assim, né, de pensar o filme como essa síntese, eu penso que se dá aí um ato estético que se expande para além do ato fílmico, e a viagem se instaura como uma possibilidade de uma experiência estética subjetiva, mas também coletiva e compartilhada, na medida em que testemunha, numa narrativa leve e construída ao acaso, o diálogo singular com o outro e com o mundo, e apresenta o claro propósito de ampliar o debate sobre uma questão complexa, a invisibilidade contemporânea. Eu digo isso por conta daquilo que nós observamos ao longo do documentário, não é? Apesar de a fotografia estar ali presente, é o elo que une os dois artistas, mas uma coisa que é resgatar a memória do lugar e trazer as próprias condições de vida, os trabalhos que são feitos e que provavelmente
correm o risco de cair no esquecimento, não é? Tem um trecho do filme em que eles encontram a pessoa responsável, não é, por tocar os sinos da cidade, né? E aí essa conversa é muito interessante, porque é um ato que se repete, né, há décadas, e a gente sabe que há centenas de anos. Então, o carrilhonista dos sinos ali é identificado como esse trabalhador que faz algo que está caindo em desuso, mas eles tentam, a partir dessa visibilidade dada pelo documentário, trazer a importância disso, não só para o mundo, mas para a vida daquela pessoa que desenvolve esse trabalho. Quando no encontro com camponeses que produzem queijo, né, queijo de cabra, mostrar as cabras do ponto de vista da alta produtividade, em que ali você corta o chifre, e que assim você proporciona uma convivência ali entre elas, que isso faça com que tenha maior rentabilidade, tem alguém que está na contramão desse processo acelerado de produção, dizendo, não, eu vou continuar produzindo dessa forma. Elas nasceram com chifre, terão chifre, permanecerão com chifre, e, portanto, eles decidem ali, por conta da importância do debate, fazer a fotografia da cabra, né? Então, essa perspectiva que eles trazem do trabalho é muito, muito presente, não é? Também para além daquilo que é representativo do artístico que eles querem trazer, não é? Então, eu penso que a viagem é por ambos intensamente vivida, nesse contato com o imprevisível, o inédito, o estranho, mas ainda assim há o hiato, aquele intervalo que a faz ser também pensada por eles nos momentos a dois. Uma viagem que é também contemplativa, na qual eles pensam as paisagens visíveis e invisíveis, vistas ao longo desse tempo. E, nesse sentido, a viagem é renovada pela reflexão e é prolongada enquanto fenomenologia do sensível. Para Paul Virilio, ao analisar o fluxo do tempo acelerado em sua obra Estética da Desaparição, e aí aqui eu cito, não é? Ele diz que podemos passar a nossa vida inteira, eu vou fazer a citação exatamente da forma como ele traz, nossa vida inteira passa pelas próteses de viagens aceleradas das quais já nem temos consciência. Podemos imaginar que Vardá e Júnior quiseram justamente ter consciência da viagem, na contramão do que diz Virilio, e nela, despretensiosamente, nos conscientizam de que um prazer estético da viagem é possível. Então, eu ainda quero mostrar aqui, né, as imagens, mas já finalizando, eu só gostaria de citar outros dois trechos do filme, claro que aí a gente teria, né, uma série de diálogos aí para trazer, mas tem um diálogo que, logo no comecinho do documentário, a Giannini, que é uma moradora do norte de Portugal, das Minas, né, de um vilarejo em que grande parte ali era mineiro, ela é filha de mineiro, neta de mineiro, ela se emociona muito com as fotografias antigas, convida os dois, né, para tomar ali um café, para conversarem, entram para a casa dela e tudo mais. E no final, ao percebê-la muito emocionada, o Júnior, ela diz assim, eu nem sei o que dizer. E o Júnior é um trecho bem interessante, eu gosto muito dessa parte, porque inclusive antecede a pandemia, em que o abraço se tornou tão significativo, né? E aí ela fala, eu nem sei o que dizer, e o Júnior abraça e diz, não há nada a dizer, vamos nos abraçar. Ou seja, o abraço diz tudo, né? E um outro trecho, já assim, cerca de um quarto do tempo do filme, talvez mais que isso, a Vardá vai dizer, o que gostei nessa conversa com ele, nos intervalos que eles sempre analisam a viagem e conversam ali sobre o itinerário deles, ela diz, o que gostei foi que encontramos pessoas incríveis por acaso. E ele diz, então você quer continuar assim, sem plano nem itinerário?
E ela diz, isso, porque o acaso sempre foi o meu melhor assistente. Então, com esses dois trechos, eu gostaria agora de trazer umas imagens, e aí já quase finalizando, eu vou colocar aqui só na sequência para a gente compartilhar alguns frames do filme. Eu espero conseguir fazê-lo bem aqui. A imagem chegou aí? Sim. Eu creio que eu não vou conseguir fazer na sequência. Não vou. Eu vou abrir mão das imagens, até porque não fiz essa sequência com antecedência, mas depois tem várias imagens do filme disponíveis, e até porque não vou analisá-las aqui, mas é para pensarmos mesmo, né, nessa perspectiva do que eles trazem. E aí, então, eu encerro, né, pensando que, desse modo, a viagem dos dois artistas é uma jornada de descobertas, de documentação do vivido bucólico e de sensibilização pela ação artística para o lugar que os gestos mínimos, a memória e o imaginário social ocupam no cotidiano e se expandem para a vida. Sem a pretensão de uma viagem edificante e útil do ponto de vista subjetivo, eles intentam uma reciprocidade condicionada a essa visão subjetiva, mas complementar das circunstâncias que envolvem o viver coletivo. Então, pensando nisso que para os dois significa essa viagem. A gente sabe que pouco tempo depois a Varda morre, mas esse filme foi para ela, então, essa possibilidade do encontro, e é também um filme que chama a atenção pelo encontro intergeracional, né? Nós temos aí um jovem artista de 32 anos com uma cineasta de 88 anos, na época do filme, né, que eles fizeram o filme, nesse diálogo, e vários pontos no filme, claro, que a gente poderia analisar, né, mas essa possibilidade que eu busco aqui, a partir do que é essa temática, né, de analisar essa experiência fenomenológica, que coloca em suspensão essa possibilidade de conhecimento das coisas, de um cientificismo já pré-estabelecido, já traçado, um percurso já alinhado com algum propósito, mas nessa gratuidade da viagem, os dois se colocam e nos permitem essa experiência também. É isso que eu vejo de muito rico no filme. Como pano de fundo, a gente poderia trazer esses vários outros elementos, as condições de trabalho, o que se dá efetivamente no conflito, uma parte que chamou muito a atenção, não é? Ela quer levar o Júnior para conhecer o Godard, e então, no interior, onde ele mora na Suíça, na cidade onde ele mora, ela marca com ele, mas chegando ele não está. E essa ausência, então, é um grande mote, porque uma questão também muito forte no filme é o olhar, né? O Júnior se esconde atrás dos óculos escuros, para que não tenha essa exibição midiática tão forçada. Ele mesmo se coloca dessa forma, justificando o uso dos óculos escuros o tempo inteiro, e a Varda com uma dificuldade de visão. Então, todos esses elementos se entrecruzam para esse todo do documentário,
que nos permitem essa experiência fenomenológica. Então, é essa experiência também que eu convido vocês a compartilhar no documentário. Né? Então, encerro aqui a minha fala com esse convite. Obrigada. Muito obrigado, Rita, pela análise aí do filme. Acho que a gente vai poder conversar algumas coisas já já. Eu passo de imediato a fala, então, para o Pedro Oliveira Brauli Pinto, cujo trabalho é Riding for the Feeling, Estéticas de Turnês Musicais. Inclusive, Miguel, se você puder me avisar, ali faltam uns 2, 3 minutos, eu vou marcar aqui, mas assim, eu acho que ajuda. Primeiramente, queria dizer que é um prazer compartilhar essa mesa com 3 professores incríveis, fazer parte desse evento que está sendo maravilhoso ainda temos mais um pouquinho de evento, né? Eu vou começar a apresentação, compartilhar a tela aqui. Aí vocês me dizem, vocês estão vendo? Sim. Sim, Pedro, tudo bem. Perfeito, então eu vou seguir aqui, qualquer coisa vocês me avisam. Eu sou o Pedro Oliveira, eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e o título do meu trabalho é Riding for the Feeling, Estéticas de Turnês Musicais. Neste trabalho, eu procuro discutir pequenos recortes das experiências sensíveis possibilitadas pelas turnês musicais. O tema faz parte de uma discussão maior, por isso mesmo é difícil preparar uma apresentação que não deixe fios soltos. Primeiramente, gostaria de trazer o modo como o advento da gravação de sons criou uma nova maneira de ouvir a música. Se distancia da noção coletiva das performances musicais. Em seguida, vou apresentar a experiência da viagem musical por parte dos espectadores. Baseado em textos teóricos, relatos e na minha própria experiência. E, por fim, trago a experiência sensível das turnês musicais pela perspectiva dos artistas. O advento da gravação é um ponto-chave para a mudança da nossa relação com a música. Em tempos anteriores à tecnologia, uma música sempre precisava ser performada ao vivo pelo músico. Aqui ela se estrutura em uma temporalidade e espacialidade sempre únicas e limitadas aos ouvintes presentes. Nesse sentido, me referencio agora a uma palestra ministrada pelo David Byrne, cantor do Talking Heads, acerca de uma relação importante entre música e arquitetura, de como as músicas eram compostas de acordo com sua finalidade, ou seja, com as propriedades acústicas da igreja, da sala de concerto ou do estádio que ia ser tocado. Por fim, ele acusa o aparelho de escuta individual como um novo espaço pensado para a execução da música. No entanto, é importante destacar que a experiência do ouvinte nas espacialidades físicas citadas por ele não podem ser comparadas tão diretamente com o espaço digital, como se isso fosse uma evolução natural. A gravação permite que um fenômeno antes exclusivo a um tempo e espaços específicos seja disponível em qualquer lugar, a qualquer hora, como dito pelo pesquisador e artista sonoro Pedro Vieira. O que não significa que há uma participação ativa, direta por parte dos ouvintes. Pelo contrário, na verdade. Essa é uma citação de uma música do Microphones, em que ele fala: eu fui ver o Stereolab em Bellingham e eles tocaram um acorde por 15 minutos. Algo em mim mudou. Eu trouxe de volta para casa a crença de que eu poderia criar a eternidade. Essa citação me faz pensar, pois, pelo lado do espectador, entendemos que uma das questões mais importantes do acontecimento da performance musical se encontra na produção do único, este que inevitavelmente envolve aspectos inesperados. É interessante perceber que o evento, que o músico Phil, da banda The Microphones, entende como uma experiência marcante, é descrito de uma maneira tão monótona. A banda Stereolab tocou o mesmo acorde por 15 minutos. E é por aqui que eu quero engatar uma discussão acerca da sensibilidade do espectador e como isso acontece de maneiras bastante diferentes em um show quando comparado com a música gravada. A singularidade sensível que habita as performances musicais é construída por um conjunto de relações no show, essas que dependem de um esforço dos espectadores e artistas. A música gravada parece menos valiosa neste momento, essa que está amplamente disponível e sempre presente, enquanto uma performance ao vivo ainda é uma ocasião única, cheia de momentos imprevisíveis à mercê de seu acontecimento, e a audiência precisa estar lá para testemunhá-los enquanto acontece. Uma citação do Pedro Vieira. Daqui eu quero trazer a noção de que
Uma das diferenças fundamentais na experiência entre música gravada e performance musical está na necessidade do deslocamento. Como a música gravada congela o seu próprio tempo e espaço, estes estarão para sempre inacessíveis para o ouvinte. Ele ouve um outro tempo em outro lugar. Isso vai acontecer em todo e qualquer tipo de gravação de música, inclusive transmissões de shows ao vivo. Aqui se estabelece uma relação de distância. Eu diria até que é uma espécie de viagem envolvida ao escutar uma música de outro lugar e tempo, mas que é essencialmente diferente da necessidade de deslocamento físico para que se possa participar de um show. Certo. Participa de um show. Participar de um show e ouvir um show são ações diferentes. Tanto é que normalmente não se fala que se ouviu um show, comumente refere-se à situação como eu fui ao show. A plateia é um elemento coringa, um wild card, que dita e potencializa a expressão sonora. Ela pode fazer com que o momento se torne inesquecível, mas também pode não se interessar e limitar uma performance, de modo que há um esforço, por parte dos artistas, de cativar a sua audiência. Música e performances ao vivo são temas complicados de se lidar. Por mais que pareça inevitável para a academia tentar racionalizar e divagar na filosofia por trás do engajamento humano com a música, este permanece um território em grande parte indomado. Será-se realmente possível entender e alcançar o porquê de as pessoas se sentirem compelidas a, por instância, viajar milhares de quilômetros, dormir e residir em condições quase subhumanas, só para ouvir algumas pessoas tocando em um palco por algumas horas? Outra citação do Pedro. Eita. Certo. De fato, a experiência de um show muitas vezes não é confortável. Digamos que há sempre uma forma de sacrifício por parte do ouvinte, que tem que abdicar do seu tempo para se deslocar, esperar o início do show e muitas vezes abrir mão do seu conforto. São horas em pé, com espaço pessoal reduzido, às vezes a um ponto de ficar imobilizado e sufocado. Eu mesmo já torci meu pé algumas vezes enquanto parte de uma audiência. Lembrando aqui que nem todas as situações de show são tão desconfortáveis e extremas, mas que todas pedem um nível de sacrifício por parte do ouvinte, até shows que a gente assiste sentado. A música em um show tende a ser o foco. Digo isso pois, principalmente com a tecnologia de gravação, vem à força a noção da música como plano de fundo, que serve para preencher um vazio, geralmente secundário, a outra função principal. A performance ao vivo nega isso. Todo o sacrifício do ouvinte se dá por um objetivo: escutar e estar presente na música. Por minhas experiências posso, inclusive, testemunhar uma espécie de delírio coletivo que pode ocorrer em shows. São experiências intensas, às vezes até dolorosas fisicamente, que possibilitam um transe no qual nada mais importa além do estar ali, ouvindo aquela música, cantando, dançando e participando. É uma balança interessante entre foco e distração, entre fazer parte de um coletivo e ter um momento de introspecção. Essa experiência pode se dar de várias maneiras, mas é comum até sentir um baque, um choque de realidade após o seu fim. Admito que algumas vezes até tive dificuldades para lembrar com detalhes tudo o que acabou de acontecer. Agora eu separo um tempo para falar sobre a perspectiva dos artistas em suas viagens musicais. Me incomoda um pouco com a redução das turnês a somente um artifício econômico que sustenta e aumenta a exposição dos artistas. Já é um processo comum. Certa banda lança um álbum e marca uma turnê para apoiar e divulgar esse novo material. Não vejo problema nisso. Mas precisamos ir além da noção de que as turnês são somente um trabalho para os músicos. As viagens em si, a sua duração, o meio de transporte, as logísticas de hospedagem, são importantes para um desenvolvimento criativo dos artistas. A viagem musical não pode ser entendida somente como um trabalho para divulgar uma arte. Ela já é artística em si. Os recortes que vou apresentar em seguida não são representativos de uma ideia geral da turnê musical, mas são importantes para trabalharmos questões sensíveis relatadas pelos próprios artistas, de modo a entendermos como eles afetam e são afetados em suas viagens. Quero começar com uma análise de um acontecimento no documentário Os Doces Bárbaros, de 1976. Os Doces Bárbaros foram um supergrupo formado pelos baianos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa, para uma turnê comemorativa das carreiras individuais dos músicos. O documentário busca relatar como foi essa turnê. No entanto, ele registra um acontecimento que me parece relevante para a nossa discussão. Em um certo momento do filme, revela-se que houve uma denúncia anônima que levou os policiais ao hotel em que os músicos estavam hospedados. Foi encontrado, em posse de Gilberto Gil,
o equivalente a cerca de 3 maços de maconha. Gil foi julgado em um tribunal de Florianópolis, preso e internado em uma clínica para ser desintoxicado. Interessante como o documentário mostra as circunstâncias do acontecimento, por ser um período ditatorial, parece que usaram do Gilberto Gil, figura pública, como exemplo. Ele foi internado, mas permitiram que ele ainda participasse das apresentações, já que este era o trabalho dele. No entanto, e talvez feito de maneira proposital pelo diretor John Tobey Azulay, após esse acontecimento, o Gil perde um protagonismo no filme, que se inicia com os 4 músicos claramente se divertindo no processo de viajar e tocar suas músicas. Mas após o acontecimento, me parece que Gil entra em uma lógica mais pragmática de viajar para trabalhar. De Gil é retirada a possibilidade de viajar como seus companheiros, e por consequência, sua expressão artística fora limitada. Agora eu quero falar um pouco sobre o filme Apocalypse, a Bill Callahan Tour Film, dirigido por Hayley Banks. Esse documentário foi um resultado de uma gravação de uma turnê referente ao álbum Apocalypse, do cantor-compositor Bill Callahan, este que trata constantemente de temáticas, viagens e deslocamentos. Eu vou ler um pouco umas transcrições que eu fiz do filme, na verdade. Se eu realmente sento e me pergunto o que estou fazendo, eu estou indo para a estrada por um mês. Eu vou tocar essas músicas por um mês em todas essas situações diferentes. Isso não faz sentido. É bom ter algo, no sentido de ter uma roupa, né, para trocar e tirar, porque podemos deixar o show de lado, meio que enquanto você está viajando naquele dia, ao invés de se preocupar ou pensar muito sobre o show o dia todo, como que vai entrar na mochila. E eu a coloco, a roupa, e tudo vai dar certo. Eu penso que o que estou fazendo no palco estou sendo um escritor exposto, e penso que quando estou apresentando ao vivo, é realmente o eu mais real que tem. Eu preciso estar na música de uma maneira tão profunda quanto as palavras que escrevi. Se eu consigo dar isso às pessoas, é tudo o que me importa. Eu transcrevi essa citação diretamente do filme, mas queria entender o filme e o próprio músico, principalmente por meio de uma das músicas centrais do álbum, Apocalypse, que fala justamente sobre o artista viajante. Na música Riding for the Feeling, que dá o nome à minha apresentação, inclusive, Bill emula não um músico em turnê, mas sim, inclusive, eu vou deixar aqui a letra, eu não vou ler para não perder muito tempo, mas ele emula esse palestrante viajante que tem dificuldade de dizer adeus para os espectadores de suas palestras. Ele divaga sobre uma suposta necessidade de atender às expectativas dos ouvintes, de responder todas as suas perguntas. Bill não foi o único músico que eu vi tratando dessa relação com a plateia como dessa maneira. O David Birney, em um ponto do filme Stop Making Sense, pergunta para a audiência entre 2 músicas se alguém tem alguma pergunta a fazer. E ele segue com o show. Enfim, a música do Bill mostra uma interessante preocupação do artista com o seu fã, uma relação de proximidade com as pessoas que ele nunca mais vai ver. Apoiado pelas transcrições que eu fiz do filme, podemos ver um exercício reflexivo do artista em relação à sua condição como viajante, que está sempre indo embora. Na música ele percebe, após a palestra, que quase não falou sobre o tema que queria falar. Ao invés se focou, quase que involuntariamente, nas relações com os espectadores presentes. O filme é um resultado bastante bonito sobre um músico que viaja dirigindo uma van, completamente engajado no ato de viajar e refletir. Vou partir agora para a conclusão. Após toda a pesquisa, incluindo os filmes assistidos e os relatos lidos, penso em uma crítica à massificação da cultura musical. Meu grande alvo nesse sentido está nos shows muito grandes, com movimentos orquestrados até o último segundo. Pensar nas viagens me ajuda a entender essa questão. Quando nos tratamos de shows com artistas que viajam em aviões privativos, ficam nos mais caros hotéis e, por fim, se apresentam para seus fãs leais de uma distância considerável, imposta pelas enormes estruturas comuns em festivais e turnês hoje em dia, percebemos a separação propositalmente feita entre artista e ouvinte, e artista e fã. Os artistas agora se tornam ídolos intocáveis que, para cumprir com as mais altas exigências de seus fãs, realizam shows, em sua maioria iguais, em diferentes localidades. Gostaria de encerrar trazendo uma premissa teórica de Jacques Attali, de que a economia política da música não é marginal, mas premonitória. Os ruídos de uma sociedade estão à frente das suas imagens e conflitos materiais. Nossa música prevê o futuro. Devemos emprestá-la uma orelha.
podemos dizer que o advento da música gravada e a subsequente transformação da música antecipou uma nova relação com o ouvinte. O que era um evento social se tornou cada vez mais um exercício privado, a necessidade do deslocamento foi cortada e a distância entre artista e espectador aumentada. Percebemos uma crescente comodificação e individualização da experiência musical. As próprias turnês, como conhecemos hoje, são um produto a ser vendido. A música gravada permitiu o ato de posse da música, antes um acontecimento social, agora uma experiência privada, cujo acontecimento depende somente da vontade do ouvinte. Por isso, devemos exaltar as viagens musicais dos espectadores e artistas como um mecanismo de libertação e potencialização artística e sensível dos mesmos. Por fim, termino com essa citação da música que eu coloquei, que é viajando pelo sentimento, pelo viajar e pela viagem. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Foi extremamente pontual aí nos 15 minutos. Passo de imediato a fala para Keila Andréa Santiago Oliveira, que vai trazer para a gente o trabalho A Canção da Estrada, uma viagem à infância de Apu. Boa tarde a todos, novamente. É uma alegria estar aqui com pessoas conhecidas. Eu estou muito feliz de estar participando desse colóquio, né, que tem me acrescentado bastante nas conferências, nas mesas, nas discussões, e estou muito feliz de mandar um trabalho, né, de compartilhar esse momento com vocês aqui numa mesa que fala sobre filmes, estrada, né, músicas, e já parto direto para a leitura do meu texto. Então, como o professor disse, né, o meu texto se chama Canção da Estrada, 1955, uma viagem à infância de Apu. Estão conseguindo ver? Sim, Keila, tudo ótimo. Tá bem. Eu tentei colocar a tela cheia, mas parece que não foi. Tudo bem, tá bem visível. Tá bem. Agora foi, né? Não foi, mas está bem visível. Tá bem, pode continuar. Tá ok. Bom, a proposta deste ensaio é viajar em uma obra cinematográfica intitulada A Canção da Estrada, 1955, o primeiro filme do premiado e renomado diretor Satyajit Ray, pertencente à trilogia de Apu, que tem como sequência os filmes O Invencível, de 1956, e O Mundo de Apu, 1959. Uma adaptação magistral do livro indiano Pater Panchali. Fatalmente, as referências às sequências aparecerão, inclusive porque as viagens presentes nos longas, de alguma maneira, os entrelaçam, mas principalmente porque o protagonista é a figura de Apu, que vocês estão vendo aqui na capa do livro, do filme. Em A Canção da Estrada, a culminância em uma viagem que mudará a vida do garoto embala o desfecho de um capítulo carregado de conflitos que serão analisados do ponto de vista da infância, amarrando especialmente a relação entre Apu e a sua irmã mais velha, Durga, no contexto de uma vila ancestral no interior da Índia e que combinam ricos momentos em casa, na floresta e também ambiguidades, pobreza, riqueza, alegria, tristeza, amor e ódio, entre outros. Este trabalho é ligado à pesquisa interinstitucional em andamento, arte, psicanálise e educação, procedimentos estéticos no cinema e as vicissitudes da infância. A viagem à infância de Apu é marcada pelo núcleo familiar ao redor do qual gravita a narrativa, com a presença plena da irmã, sua companheira nas pequenas aventuras, cúmplice nas traquinagens, uma figura inesquecível que imprime na convivência a dois, a ludicidade, a brincadeira, mas também as rusgas e desavenças em torno das quais se constrói a irmandade. Essa é a Durga. O comparecimento da tia, membro agregado de parte paterna, e que se sobressai como vínculo de afeto e cultivo da sensibilidade na vida de Apu, verdadeiro emblema da possibilidade de contato com a riqueza das emoções de diferentes matizes. Sua mãe, fonte de cuidado físico e adoração, e também aquela que carrega o difícil fardo de tomar as decisões importantes da família. E, finalmente, o pai, esse que está aqui à direita, mas por sua ausência, grande parte do tempo, entrecortada por pontuais episódios em que ele surge nas margens da história. Esse núcleo foi criado pelo diretor, também roteirista, já que na história original do livro há mais de 300 personagens, e o enfoque é dado à vila de uma maneira geral. Ray opta somente por essas 5 pessoas,
como se elas marcassem uma dialética muito interessante a que nos entregamos quando vemos filmes. Eles nos brindam com o universal e o particular. Em cada um desses 5, encontramos traços humanos os mais diferenciados, que dialogam com as nossas imperfeições e qualidades e ao mesmo tempo se distanciam de nós, dando abertura às suas próprias peculiaridades, urdidas naquele espaço, tempo e contexto cultural tão característico da Índia da primeira metade do século XX. Satyajit Ray, que é esse que eu mostro as imagens aqui, merece um parêntese muito especial nesse quesito, porque todas as suas escolhas, os traços de sua intencionalidade foram colocados em cada imagem, cena, enquadramento, plano e personagem da película. Oi? Pode passar a imagem, eu acho que não passou aqui. Não está passando? Desculpa interromper. No slide 4, 3, agora sim. Então, vou continuar aqui a partir da imagem do diretor. Então, ele merece um parêntese especial, né, pelas escolhas que fez desde o início, né, e porque, por transmitir uma experiência única, aquela a que ele deu vida, sendo fiel desde o início ao que havia planejado. Seu ponto de vista enquanto artista, mesmo tendo enfrentado 1000 adversidades, entre as quais pode-se citar a falta de recursos para finalizar o projeto do filme, que levou 3 anos para chegar à sua conformação final, tendo sido primeiramente filmado em 1952 e terminado apenas em 1955 com o auxílio do governo de Bengala Ocidental. Ele foi uma figura de diretor muito próxima da que Tarkovsky nos apresenta. Citação. No cinema, as obras de arte procuram formar uma espécie de concentração de experiência, concretizada pelo artista em seu filme. É como se este fosse uma ilusão da verdade, a sua imagem. A personalidade do diretor define a forma das suas relações com o mundo e delimita suas ligações com o mesmo. E o mundo por ele percebido torna-se ainda mais subjetivo através da sua escolha dessas ligações. Chegar à verdade de uma imagem cinematográfica, essas são meras palavras, a formulação de um sonho, uma declaração de intento que, no entanto, cada vez que se realiza, torna-se uma demonstração do que há de específico na escolha feita pelo diretor, do que há de exclusivo em seu ponto de vista. Procurar a própria verdade, e não pode existir nenhuma outra verdade comum, é procurar a linguagem específica de cada um, o sistema de expressão destinado a dar forma às ideias pessoais de cada um. Fecha a citação. A análise fílmica desenvolvida a seguir aqui pretende alcançar uma reflexão acerca dos dispositivos estéticos que se articulam no desenho do som da referida obra, no arco dramático dos seus personagens, na fotografia, na construção de uma mise-en-scène com muitas especificidades, com enquadramentos e a sua relação com espaço e tempo que nos posicionam diante de uma forma de arte particular e que também propõe uma viagem ao espectador, enlaçada à sua experiência e à capacidade de interpretar que pode ser infinita. A exemplo do que asseguram Vanoy Golier-Leté, a busca neste ensaio é de reconstrução do filme pelo olhar desta analista, uma nova criação assumida numa espécie de ficção que de alguma maneira faz com que o filme exista, uma viagem proposta a uma infância abraçada por uma compreensão menos ingênua do que é ser criança, ter infância. A personagem da tia será enfocada naquela que carrega a capacidade de engendrar narrativas na perspectiva benjaminiana, e uma cena em especial ganhará destaque, já que concentra um dos mais belos instantes do filme. Pelo olhar dessa criança, Apu, a viagem que empreendemos a partir da película abarca momentos mágicos, o fechamento de um ciclo, mas também traumas imbricados à morte e o enfrentamento de diversos percalços. A história transcorre em um vilarejo de Bengala, um relato simples e direto que recusa os efeitos espetaculares sobre uma família com 5 membros. A princípio, não temos Apu, que nasce após uma pequena parte introdutória em que vemos Durga, principalmente a sua irmã mais velha, né? As voltas com o roubo de frutas no povoar vizinho, com gatinhos e em meio à querela sem fim entre a mãe Sarbajaya e a tia do pai, Indir. Em seu nascimento é que vemos por primeira vez o seu pai, Harihar, um poeta que sonha vender seus trabalhos para trupes de artistas viajantes, que certamente se empolgarão com suas peças inéditas. Ele também é sacerdote, mas naquele período ganha muito pouco para sustentar a família como coletor de aluguéis. Vivem todos em um ambiente de muita pobreza, comendo o mínimo, vestindo roupas puídas e furadas, verdadeiros andrajos, e com a casa necessitando de reparos. De alguma maneira, Apu é o guardião da leveza, naquele pequeno conjunto de personagens que enfrenta muitas dificuldades da ordem dos relacionamentos, muitos conflitos entre si e os vizinhos, mas também da ordem da concretude, com a pobreza extrema, a fome, as dívidas. A personagem de Apu foi talhada de uma maneira única,
sabe-se, segundo Gadier, da complexidade que isso implica, já que pelo menos 4 componentes de base entram no fabrico de uma figura atorial: o actante, o papel, a personagem e o ator-intérprete, cada qual participando de maneira específica na elaboração da figura, e isso numa interação constante. Os sets de filmagem em questão, de acordo com relatos do assistente de câmera, eram verdadeiros espaços de encontro onde se sentiam em família. Ray organizava essa ambiência, criou a Apu resguardando para o pequeno ator que o interpretava direcionamentos simples, objetivos, de maneira a se fazer entender, mas também preservando ao máximo sua espontaneidade e vivacidade para as cenas. Todo o filme foi rodado em preto e branco, e a natureza projetada em muitas cenas é um espetáculo à parte, sem a qual a película não seria possível, segundo o diretor. Vemos nos longos planos uma desaceleração do tempo e um mergulho em imagens repletas de beleza, conjugando ao mesmo tempo atração e temor na fotografia da obra, a encargo de Subhatra Mitra. Há o aproveitamento da iluminação natural nas muitas tomadas externas, que dilatam a sensação de verdade dos acontecimentos, e algumas tomadas internas ganham penumbras e sombras que nos permitem estar com as personagens no interior de seu pequeno casebre, acompanhadas apenas pela luz de velas. O uso da câmera parada, por vezes, permite uma pausa mais demorada do olhar, os personagens saem e voltam ao centro da ação de maneira muito natural, compondo uma visão lírico-realista que nos transporta para um cenário que concentra uma promessa estética de autenticidade, vida, despojamento e, ao mesmo tempo, compromisso com uma linguagem mais elaborada da arte. Ravi Shankar, responsável pela trilha sonora impecável da trilogia, em A Canção da Estrada usa da cítara, da flauta e da tabla como instrumentos musicais protagonistas no contorno do som. Ao ter contato com os copiões do filme, conta que imediatamente lhe veio à mente a melodia, revisitada pelos espectadores na paisagem sonora que nos circunda na obra fílmica e que nos acalanta até o epílogo, incorporando a canção que ecoa na estrada da vida de Apu e segue seus passos nos filmes seguintes. Em determinada altura da história, justamente quando Ray nos brinda com as imagens naturais do lago, que acolhe uma vegetação aquática muito peculiar da região, nos encontramos hipnotizados por movimentos feitos na superfície da água, por pequenos insetos que fazem às vezes de um verdadeiro balé, orquestrado pela maestria do músico, que opta por executar um solo da cítara. Ele também nos regala com fortes emoções na cena que absorve o clímax do desespero da mãe ao revelar ao pai a terrível morte de Durga. No lugar do grito, Shankar reproduz em um som estridente, combinado a um zumbido, impossível à voz humana, com um instrumento que possui um arco chamado Tar Shenai, e isso lança à passagem a gravidade que ela necessita e não teria o mesmo efeito não fosse a engenharia arranjada ali pelo músico. Mesmo tendo à sua disposição muitos músicos e possibilidades de combinações e variantes para sua composição, percebe-se a escolha de um instrumento único em várias cenas, como as descritas acima. A opção do músico, que nos sinaliza um amálgama com os desígnios do diretor, faz vibrar as imagens, resguardando a simplicidade do lugar, das pessoas, evocando sentimentos únicos, mas absolutamente profundos, perenes e incandescentes. A música ainda comparece no filme em outras ocasiões, quando a personagem da tia-avó, que canta uma canção de ninar para Apu, ainda bebezinho, ela distribui abraços, carinho, está sempre sorrindo seu riso banguela e sereno, chora emocionada quando vê pela primeira vez um menino recém-nascido. Em sua casinha, as crianças se reúnem sempre que podem. Durga, ainda pequena, estava sempre por lá, presenteando a tia com frutas roubadas do pomar alheio, feito pelo qual não leva reprimenda, mas gestos de gratidão, sorrisos sinceros. A tia cantarola também versos tristes quando se encontra sozinha, os mesmos versos que ouvimos quando Harihar lastima sua morte à beira do rio. Citação: aqueles que vieram antes já se foram, e eu fui deixada para trás. Uma pedite sem um tostão, nem um coure em meu nome. Veja, minha bolsa está vazia. Senhor, o dia acabou e a noite está caindo. Leve-me para o outro lado da margem. Fecha aspas. Em certa altura da obra, a sua sombra, projetada numa parede, encerra seu perfil da tia, né, que gesticula, se movimenta na contação de uma história para Durga e Apu, e eles estão deitados, ambos em seu colo. E ela conta: foi então que um demônio apareceu. Crique, crade, crude. Eu sinto cheiro de sangue humano. Quem está acordado em meu templo? O príncipe azul dormiu enquanto o príncipe vermelho vigiava. No segundo turno da noite, o demônio apareceu novamente. Crique, crade, crude. Eu sinto o cheiro de sangue humano. Quem está acordado em meu templo? Acaba a história. O papel que essa tia desempenha aqui nos parece dialogar com os sentidos da sabedoria e da memória presentes em Benjamin, quando nos alerta sobre a extinção da arte narrativa e seu poder de nos elevar ao mundo da experiência, tão próximo das crianças e dos idosos,
protetores de um saber sensível em um mundo repleto da aridez dos números, das informações, dos cifrões, esquecido da magia e do tempo tecido nos conselhos, na tradição oral. A autoridade da tia, enquanto consciência coletiva da cultura, via de acesso ao afeto e construção da sensibilidade, é sempre questionada pela mãe das crianças e por seus próprios recalques se torna agressiva com relação à senhora, mesmo no momento em que ela respira com dificuldades, visivelmente passa muito mal e, de fato, minutos depois vem a falecer. O pequeno universo familiar que, nesse sentido, simboliza o esquecimento do que, na realidade, deveria importar, à exceção das duas crianças que se mostram dispostas a ouvir e, como ouvintes, dispõem-nos uma centelha de esperança na força das histórias, na continuidade delas e seu fluxo inexorável. À guisa de conclusão, encaminhamos-nos para a cena protagonizada por Apu e Durga. Inicia-se uma verdadeira perseguição. Apu vai atrás da irmã, e ela está chateada com ele, e cada vez mais se distanciam do povoado, para além das plantações de arroz. Os dois finalmente chegam aos campos de flores cache, um mar de branquitude que evoca a paz, os irmãos se reconciliam e realizam naquele momento um desejo de Apu, ver o trem nos trilhos que constantemente escutam, mas que parecia inalcançável. A cena é de uma beleza estonteante e o contraste com o trem negro que chega com seu barulho ensurdecedor e esfumaça toda a atmosfera, temos o presságio de que algo está por vir. Como em todos os outros filmes da trilogia, o trem só pode significar uma coisa, a morte. Ele aparece todas as vezes que um horizonte sombrio se intensifica. Sua aparição projeta o falecimento da tia, descoberta em seguida, morta na floresta, assim como na morte de Durga, ele é ouvido pelo pai. A morte da esposa de Apu, no terceiro filme, né, também ganha destaque com a passagem do trem. A vida, em seus paradoxais fenômenos, é retratada aqui com essas pequenas fissuras premonitórias e nos vemos às voltas com os sofrimentos do pequeno menino, como também com suas vitórias e escapes. O fato é que, quando retorna após longa ausência, o pai, sem saber ainda das tragédias ocorridas em casa, pronuncia: toda essa viagem valeu a pena. Talvez ele não tenha tanta razão, mas nós, espectadores, certamente o sabemos. Ao mergulhar na viagem à infância de Apu, nos deparamos com uma obra-prima do cinema e a jornada empreendida nos preenche de sabores e texturas nunca antes experimentados. Então, eu termino o texto, mas queria mostrar só mais algumas imagens aqui da morte da Durga. Aqui é a volta do pai com a notícia, né, que eu falo que o Ravi Shankar usa de um instrumento, que é o Tarshanai, né, para colocar no momento do grito, que não aparece, né. E esse filme, eu fiz um recorte, né, para falar dessa figura da tia, pensando as ideias de Benjamin, mas também da imagem que eu acho bonita, da cena que eu acho mais bonita, né, desse encontro dos irmãos, que na verdade, depois que brigam, se reconciliam, nesses contrastes que aparecem durante todo o filme, né, de uma maneira geral, essa ideia de felicidade, de poesia, mas também de tristeza, terror, morte, né, e eu fiz o recorte do recorte, né, porque eu queria falar da infância dele, tá nesse primeiro filme, mas os outros dois filmes também, né, tem essa é a viagem final, né, a viagem que desfecha o filme, na verdade, quando eles vão para Benares, e tem a continuidade, né, a gente tem o segundo filme, que é o Invencível, essa imagem à esquerda, do Apu já jovem, né, e é um filme em que a mãe dele também falece, então, mais um enfrentamento dele com as questões da escola, do estudo, né, um endurecimento também nas questões emocionais, e aqui o enfrentamento da morte da mãe, e o terceiro filme, que é o Mundo de Apu, né, em que ele é já um adulto, que vai constituir a própria família, né, mas também passa por momentos difíceis. Os três filmes são muito bonitos, né, essa trilogia que está dentro desse box aqui, que na verdade o que aconteceu é que eu resgatei essas imagens da internet, né, porque como assisti a partir dos CDs, eu tive que resgatar imagens da internet, não tinha como fazer os recortes a partir do filme. Mas eu queria deixar esse convite também, como a Rita fez, né, para assistirem os três filmes, que eu acho muito, muito bonitos, obras de arte mesmo, tem essa trilha sonora do Ravi Shankar, e o Ray, que, de fato, é essa figura de diretor que nos ajuda a fazer essas viagens, né, aqui a viagem à infância, no segundo filme a viagem à juventude, e no terceiro a viagem à vida adulta dele, né,
todos esses filmes marcados por esses contrastes, né, e verdadeiras experiências estéticas, assim, que valem a pena. É isso. Obrigado, Keila, pela fala. Passo de imediato a palavra para Carla, Milane e Damião, que vai falar sobre o relato de Walter Benjamin, o relato de viagem do jovem Walter Benjamin. Então, boa tarde, pessoal. Estou aqui super bem acompanhada. Achei que estava perdida com o meu Benjamin, mas a Keila já fez companhia. Na verdade, eu coordenei uma mesa sobre Benjamin e uma sobre viagem à Itália, e eu falei, eu devia estar numa delas, mas como inicialmente eu ia falar sobre filme, acabei que mudei o meu texto, mas, não, enfim, o tema nos une, né, das viagens, e é muito bom estar aqui com vocês, com o Miguel e com a Rita. Bom, eu vou passar aqui a leitura, não vou mostrar nada para vocês, eu só vou fazer a leitura de um texto bem curto que fala sobre essa viagem à Itália do jovem Benjamin, que num subtítulo outro se encontraria entre o cômico e o anúncio do trágico, né? Então, quando ele era um jovem estudante de apenas 20 anos, ainda envolvido, quer dizer, acabava de se envolver provavelmente no movimento estudantil bem radical, no início dos seus estudos em filologia, história geral e filosofia, filologia, história geral e filosofia na Universidade de Freiburg em 1912, ele viaja anonimamente pela primeira vez para o norte da Itália com amigos da época, o Erich Katz e o Friedrich Simon. Bom, esse anonimamente já é importante porque essa é a forma como o Goethe viaja também, mas já alguém de maduro e de renome, né? Bom, mas essa rápida Bildungsreise de Benjamin, que vai de Lucerna aos lagos de Como e Maggiore, passando pelo maciço ou passo de San Gottardo, na Suíça italiana, depois partindo para Milão, Verona, Vicenza e Veneza, resultou num dos ensaios de escrita desse autor, de muitas anotações de viagens, né? A preocupação de Benjamin sobre o gênero de escrita sempre existiu e nunca o abandonou, né? A consciência da forma fez com que ele regressasse à escrita com intenções bem claras, desde a época desse diário, né? O que poderia ser um diário de viagem se torna uma forma de escrita que segue os passos de Goethe, como ele deixa claro logo no início, aproximando-se de uma definição própria de relato de viagem, pouco distinta de seus esperamentos autobiográficos mais tardios. O diário, que se intitula Minha Viagem à Itália, Pentecostes, 1912. Eu fiz uma tradução desse diário, que deve sair publicada, e aqui eu leio o parágrafo inicial, onde nós encontramos regras dessa escrita, né? Então diz ele, cito, do diário que quero escrever, apenas a viagem deve emergir. Gostaria que nele o todo essencial da viagem se manifestasse, a síntese silenciosa e espontânea de que uma viagem de formação, em alemão Bildungsreise, precisa e que constitui sua essência. É ainda mais claro para mim que nenhuma vivência isolada tenha influenciado fortemente a impressão de todo o caminho. Natureza e arte culminaram harmoniosamente em toda parte naquilo que Goethe chama de solidez. Não é aventura, nem gosto pela aventura da alma que apresenta um chão eficaz ou fascinante. Então, essa é
esse é o momento em que ele coloca um propósito, né, que diante daquilo que já se institui como diário de viagem, né? Então, quando nós pensamos nesse gênero, ao estilo dos grandes viajantes, como Alexander von Humboldt, ouvimos o professor Willy Bolle falando a respeito hoje cedo, ou na versão considerada menor, como a do diário íntimo, notamos que a proposição acima requer um entendimento especial. Em primeiro lugar, não se trata de uma escrita de viagem guiada por autorretratos, ou selfies, que marcariam como pequenas assinaturas escritas em todas as árvores, né, rochas e árvores, o caminho do viajante. Ao retirar-se da cena e buscar a solidez goetheana da narrativa que reuniria natureza e arte, percebemos que o que deve vir à frente é a natureza, descrita no caminho percorrido em trens, coches, bondes e barcos a vapor, e a arte, acompanhada de discussões estéticas nas galerias, museus e igrejas italianas. Um propósito semelhante à escrita autobiográfica mais tardia, que também apresenta um parentesco com o Da Minha Vida, Poesia e Verdade de Goethe. Não apenas se supõe que o tempo autobiográfico e o tempo histórico estejam reunidos na busca pela apresentação da verdade em Goethe, seguido por Benjamin, como a memória que se constitui deve corresponder à memória de si e à do mundo simultaneamente. Em termos espaciais, a solidez que reúne natureza e arte pode ser entendida na mesma reunião que é posta à frente do eu, tornando-o secundário a quem vê e a quando e onde se vê. Como Benjamin nos diz em seu verbete sobre o grande poeta e pensador alemão, diria filósofo, alguns dizem Deus, brincando, tão presente em seu pensamento, trata-se de um intuito mimético em refletir o mundo. Cito, havia em Poesia e Verdade, diz Benjamin no verbete sobre Goethe para a Enciclopédia Soviética, havia o impulso de imitar em sua vida a imagem do mundo e trazê-la à tona. Em sua viagem à Itália, Benjamin parece seguir os passos de Goethe em sua narrativa, tendo claramente em mente a viagem desse à Itália. Na Arena de Verona, filtra sua visão pela de Goethe ao perceber os mesmos arcos em meio às ruínas. É possível, no entanto, perceber que Benjamin não consegue realizar seu propósito esmerado na mimesis goetheana, que pretende reunir natureza e arte de forma sólida, pois o leitor se acerca na leitura de um eu que saltita comicamente em descrições e toma eventualmente a cena. Foi talvez preciso descer ao sul da Itália para mais tarde realizar a tarefa narrativa a que se propõe em seu diário de juventude. Nápoles, em Imagens do Pensamento, não é um título de uma obra, é uma organização, né, feita pelos editores com esse nome, realiza de mais perto essa tarefa. Mesmo em escrita conjunta com Asia Lasses, é difícil encontrar seu autor nos instantâneos fotográficos do que eles dois chamaram de cidade porosa, entre os vários outros atributos imagéticos e antropológicos que materializam a visão dessa cidade na pequena escrita sobre Nápoles. Há vários aspectos marcantes em torno da viagem de um jovem de família burguesa que provavelmente não sabe nada de sua ida, visto que, como Benjamin diz na carta citada, ele viaja com amigos de maneira incógnita. O que há de interessante é que a viagem, além de anteceder vários dos acontecimentos históricos que modificaram o mundo como um todo, né, a gente está falando em 1912, torna-se um precedente da vida daquele que, em particular,
furtou-se ou foi furtado da existência entre quatro paredes, sejam as paredes familiares de um gabinete de professor ou de uma sala na universidade. A casa, o lar, a pátria, todas as instâncias seguras de um bem-nascido ruíram e ruídas tornaram a vida de Benjamin um exercício de nomadismo físico e intelectual de forma mais dramática a partir de 1933, quando parte forçosamente para o exílio, tornando-se um refugiado político. Em 1912, 2 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial, Benjamin embarca numa viagem que talvez tenha sido um dos episódios mais comuns na vida de um estudante alemão que cresceu à sombra da ideia do Grand Tour, da viagem de formação, da ideia cultivada de educação sentimental ou educação intelectual e moral, que permeou muitas narrativas desde o século XVIII, povoando a imaginação de seus leitores e instigando o desejo de, ao se desvelar novos mundos, descobrir a si mesmo e experimentar, na transposição dos limites geográficos, a própria liberdade. Leitor de Goethe de sua viagem à Itália, Benjamin, portanto, mesmo com apenas 20 anos de idade, não é um viajante ingênuo, e seu relato dá mostras de um misto de sagacidade e perturbação. De um lado, uma demanda de exigência e rigor de conduta de viagem, de outro, um absoluto descontrole. Um descontrole que aparecia na dificuldade, por exemplo, com a língua italiana, que ele e seus amigos mal conheciam. O descontrole emergia nas tentativas de falar francês, nos pequenos golpes aos quais estiveram dispostos como turistas alemães que renderam certa comicidade ao relato. Por meio desses impasses, algo de um retrato cultural e antropológico, nem sempre positivo, escapam às observações que reúnem natureza e arte e ganham densidade subjetiva, fazendo um eu atrapalhado surgir. O lado lúdico e dramático da viagem mostra também um Benjamin que se perde quase propositalmente de seus amigos, talvez porque esses parecessem comedidos e controladores demais em seus movimentos, seja nas refeições ou nas negociações com os locais. A visita à Santa Ceia de Da Vinci é um dos episódios mais angustiantes do relato, mas que mistura o dramático e o cômico ao reunir a dificuldade com a língua italiana e a impressão que a obra de Da Vinci lhe causa. Eu leio aqui um trecho e já me encaminho para as conclusões. Diz ele, é um pouco mais extenso que o outro. Vejo uma igreja, corro para dentro, está escuro. Vejo alguém e vou em sua direção. Leonardo da Vinci, pergunto. Ele me mostra a saída, corro para fora da igreja e entro no prédio vizinho, pago e preciso deixar o bastão de caminhada novamente. É realmente ultrajante que agora tenha o ingresso e que tenha que esperar neste buraco, até que um dos homens se levante lentamente e venha até o portão. Além do portão, há uma grande sala e o afresco de Leonardo. Sua desolada degradação é fascinante. As imagens parecem ser o produto de uma decomposição enigmática saindo das paredes. Eu só vejo a obra de Leonardo. Uma parede mantém o observador a 2 metros de distância. Fico na frente do afresco, pingando de suor. Meu pincenê cai no chão. Recolho-o assustado. Não posso guardá-lo. Pus no bolso. Coloco os óculos. Não consigo perceber mais nada, exceto o espaço e a consciência de ter à frente, grande e descolorido, o que tanto admiro nas reproduções. Tudo isso durou apenas meio minuto. Corro para o lado de fora e os funcionários uniformizados, sentados na antecâmara, estão perplexos. Começo a correr de novo. Corro para o primeiro bonde. Depois de 2 minutos, desço novamente e ligo para um coche. O cocheiro trouxe um cavalo moribundo. Presto! E bati com o bastão no chão. Deus! Ele me leva a passear. Vejo que claramente faz um desvio.
mas sou incapaz de me expressar, apenas grito, presto. Então, procuro pelo pincenê, remexendo em todos os bolsos e não encontro. Estou verdadeiramente exausto. Fim da citação. Este é um Benjamin que se descreve quase como Chaplin. Em outras passagens, como quando se perde em Veneza, há mais desconsolo, mas não menos desconcerto, regrado por muita ironia. Não raras vezes, essa se avizinha da melancolia, como essa impressão de um limiar entre seu passado e seu futuro, quando descreve seu sentimento em Veneza. Última citação. Fiquei sozinho no passeio da Riva delle Schiavone e, como muitas vezes acontece comigo, sentia uma repentina solidão, estranha no contexto dos últimos dias. Percebi novamente a incerteza dos meus anos de estudante e de minha vida futura. É isso. Obrigada. Obrigado, Carla. Ótima fala. Investigadora aqui. Eu tenho umas questões, mas eu vou deixar um espaço para começar com algumas questões que já apareceram aqui no chat. Eu sei que vocês estão lendo, mas como vai ficar gravado apenas o áudio, né? Eu imagino. Então, eu vou ler aqui em voz alta para o Pedro, a primeira pergunta. Do ponto de vista dos artistas, alguns estão sempre em turnê. Bob Dylan, em sua Never Ending Tour, é um exemplo disso, tamanho seu apreço pela apresentação. No entanto, acerca das plateias, é comum os dizeres orgulhosos que estive na turnê do disco X ou Y. Se a turnê é uma viagem e o disco sua motivação, seria este registro midiático o elemento que define e classifica a viagem como exitosa? E já aproveito para fazer uma outra pergunta para a Rita, enquanto o Pedro constrói uma resposta. É a seguinte, vinda também do Luiz Gustavo. A viagem tomada como experiência estética subjetiva pode se valer de fotografias e, em alguns casos, estas unem as pessoas. Em viagens marcadas por meios de comunicação tão ligados à velocidade, ainda sobra espaço para o acaso? Então, acho que vocês poderiam comentar e depois a gente faz uma nova rodada. Eu começo ou a Rita começa? Pedro. Posso começar. Vou começar aqui. Eu acho que é uma excelente pergunta do Luiz Gustavo. Eu acho que, inclusive, traz questões que eu não apresentei tanto na minha... Não trouxe tanto, mas que são bastante relevantes. Primeiro, sobre a Never Ending Tour do Bob Dylan, de fato, é realmente muito interessante isso. Eu acho que, inclusive, hoje em dia existem artistas que fazem o inverso, né? Que criam músicas e não se apresentam. Eu acho que existe uma relação interessante aí. Mas, enfim, sobre o orgulho da plateia, eu acho que a gente consegue dissecar isso em algumas maneiras. Porque, e talvez de entender isso não como um fenômeno exclusivo dessas turnês musicais, mas de uma ideia geral de viagem mesmo. De que hoje em dia, a gente, você falou de um registro midiático, eu vou tomar um registro midiático como, por exemplo, nossos celulares, como fotos, como de diversas maneiras que foram dadas isso durante o tempo. Mas de que eu acho que, beleza, se a turnê é uma viagem e o disco é sua motivação, seria esse registro midiático o elemento que define e classifica a viagem como exitosa? Eu acho que depende. Eu diria, a princípio, que não, porque eu acho que a questão da turnê como viagem, o disco é a motivação da viagem, já é o suficiente. Mas, quando a gente pensa em memória, ainda mais em relação a uma experiência única, falando isso mais, assim, do ponto dos espectadores, mas, de certa forma, também vale para os próprios artistas, de que
quando nós viajamos, ou quando vamos a um específico show de um específico disco, nós temos a nossa experiência lá, mas quando queremos rememorar ela, ou até para você poder falar que você estava ali, eu entendo o registro midiático como uma comprovação de experiência. Hoje em dia, ou de certa forma, ou antes dos celulares, se você ia a um show, você comprava uma camisa, você encontrava um artista, você conseguia um autógrafo. Então, eu acho interessante pensar de que a nossa memória, às vezes, até para nós, você tirar uma foto, você filmar uma apresentação, de você conseguir olhar isso depois e você conseguir comprovar para você mesmo que você teve aquela experiência. Então, eu não sei se eu posso estar dizendo de uma maneira diferente do que você quis dizer por registro midiático, mas eu acho que o orgulho de ter participado de uma experiência única só pode ser comprovado por meio do registro. Não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que foi isso que eu entendi. Passo aqui para a Rita comentar, depois a Carla disse que quer falar um pouco também sobre o Bob Dylan, daqui a pouco a gente passa para você. Então, eu só fiquei com uma dúvida, Luiz Gustavo. Quando você diz viagens marcadas por meios de comunicação, você diz de viagens, essas viagens virtuais que estamos fazendo, ou viagens que são agendadas, mas poderão serem feitas presencialmente? Eu fiquei com uma certa dúvida. Professora, eu tentei dizer daquelas viagens que tem o registro, né, como o próprio Pedro falou, que a comprovação de que a pessoa esteve lá se dá necessariamente pelo uso de máquina fotográfica, celular, câmera, entende? Então, assim, e todas elas, esses meios de comunicação, eles estão muito ligados à ideia de velocidade. Ah, sim, sim. Seria nesse sentido. Certo, obrigado. Agora sim. Então, Luiz Gustavo, eu penso que são experiências, claro que são experiências diversas, nós vimos aqui os propósitos, né, ao longo desses 6 dias, propósitos totalmente diferenciados, que nós poderíamos pensar que nessa diversidade de propósitos, uma coisa é uma viagem, como essa experiência estética subjetiva proporciona, que é de caminhar, dessa errância. Eu gosto da palavra errância, né, tenho usado bem nesses dias a palavra, porque é uma errância que nos coloca em contato com o acaso. No exemplo do filme, com o exemplo da Inha Vardar, eu posso tentar mostrar novamente as imagens? Porque tem uma imagem que diz disso da viagem, que você diz de colocar em contato, a fotografia coloca em contato. Eu posso tentar aqui mais uma vez? Depois da tentativa frustrada? Vamos ver, bota aí. Vamos ver, então. Ela não está aparecendo, eu não estou conseguindo mesmo trazer o PowerPoint para... Isso é muito comum, Rita, não é só com você, inclusive com o pessoal de arte e tecnologia, eles que digam como Pois isso assim... Como você domina tudo, mas na hora... São os direitos autorais, né, que eles não deixam mostrar, é verdade. Os espíritos, né? Acho que são, os Shapiri. Talvez sim. Aproveita, então, você concluiu, Rita, ou quer comentar ainda? Não concluí, não. Eu só queria mostrar, porque tem uma fotografia, quando eles vão para o norte, para a Normandia, em Saint-Aubin-sur-Mer, né, me parece, sur-Mer, eles encontram um bunker, e a Vardar diz assim, foi aqui que eu fiz uma fotografia, né, ela vai colocar assim, eu tenho aqui anotado que é no minuto 50 do filme, né? Que ela fotografa um jovem, que é o Guy Bourdin, né? Que depois se torna fotógrafo e tudo mais, mas ela fotografa esse jovem e ele fala, então vamos pôr essa fotografia aqui, porque ele percebe o quanto a visão do lugar fez com que ela rememorasse
aquela fotografia que ela tirou há décadas atrás, né? Então, eles colocam a fotografia do Guy Bourdin lá, novamente gigantesca, né? O painel, e no mar, e sabendo que vai demorar, né? Que vai ser um trabalho que está demorando na memória dela, mas que vai ser extremamente efêmero quando o mar bate. Então, assim, pensando nisso, essa experiência da viagem, essa experiência subjetiva que traz essa perspectiva da estética, a gente poderia pensar que ela fica comprometida nessa velocidade, mas eu também penso que hoje, com tudo que nós vivenciamos, inclusive com os trabalhos, né, apresentados de instalações desse efêmero que está presente, talvez não na velocidade, mas no efêmero, a experiência estética da viagem esteja presente. E aí a velocidade pode ser ou não uma consequência disso, Luiz Gustavo. A princípio, eu penso que nós precisamos analisar essa nova possibilidade desse tipo de viagem, né, vinculada à velocidade, para nos atentarmos para isso. Mas, a princípio, eu penso que dentro de uma ideia de efemeridade, porque, veja, o registro fotográfico deixa, mas a memória também marca muito. Naquilo que, por exemplo, Jameson vai dizer dos turistas japoneses que fotografam tudo, mas não vivem a viagem. Então, ou seja, eles estão lá, eles foram no lugar, eles foram com um determinado tempo, mas preferiram, ao longo do tempo, só fotografar. Então, muitas vezes, nos deter nesse olhar, nos deter na paisagem, nos ajuda a fixar. Eu penso que nós precisamos estar abertos para essas experiências também que chegam. Não apareceu nenhuma pergunta, mas falando em espírito, eu acho que o Bob Dylan está pairando aqui, porque era sobre ele que eu ia falar. Então, eu só queria, também aqui o Luiz Gustavo foi o único perguntador, que aquele documentário que a Netflix produziu, que o Scorsese, mais uma vez, o Scorsese que adora filmar os Rolling Stones e filmou The Last Waltz, que era a banda que acompanhava o Bob Dylan, e Bob Dylan está lá, e aí ele vai e faz esse filme que eu escrevi e apresentei, por isso que eu não queria repetir. É um mockumentary, eles falam, não é um pseudo-documentário, né? Então, falando dos registros, eu achei que aqui tem um exemplo bem interessante do cinismo também em torno dessas produções agora patrocinadas ou produzidas pela Netflix, né? Que ao mesmo tempo, trazer a memória de uma época, né? E que memória é essa? Foi uma turnê do Bob Dylan já conhecido, já famoso, ele não estava dando shows, aí ele bota um monte de gente dentro do ônibus e sai viajando pelo interior dos Estados Unidos, lugares que indo para o sul, inclusive. E gente, assim, que não eram shows grandiosos, né? Tem lá depoimentos de que foi um fracasso financeiro imenso e tal, mas tinha John Baez, tinha muita gente conhecida envolvida na trupe, né? E por que é um mockumentary? Porque ele brinca justamente com uma personagem fictícia que teria filmado, e que o Scorsese teria então coletado isso e feito esse documentário como se fosse algo verdadeiro. Então, também, de novo, a história do que é verdadeiro, do que é falso, né? E a única coisa verdadeira que tem no filme todo são as músicas, isso a gente pode dizer. Porque o resto tem invenções assim grotescas, como ele ter conhecido a Sharon Stone quando era adolescente, ter escrito Just Like a Woman como se fosse para ela, e tudo mentira, e principalmente a história de do cara que filmava, que seria um holandês, Van Dorp, que passa o filme inteiro brigando com Bob Dylan.
chamando Bob Dylan de falso, e o Bob Dylan se referindo a ele como um imbecil, quer dizer, assim, e nada daquilo é verdadeiro, né? É tudo ficção. Então, essa brincadeira entre ficção e o que é verdade, né, num filme de viagem, que já é uma narrativa fantasiosa, muitas vezes as pessoas inventam, ou a memória contribui na invenção, né? É muito interessante e dá mais em dois grandes, né? Eu diria Bob Dylan, e aí de novo, eu não sou muito, a gente está num congresso bem interdisciplinar, transdisciplinar, que eu aprecio muito, né? Então, colocar pessoas em caixinhas, né? Como o próprio Walter Benjamin, que transita por todas as áreas, ou dizer, por exemplo, que o Bob Dylan não merecia receber o Nobel de Literatura, né? Então, essas pessoas que saem das caixinhas, eu acho que elas são geniais, né? Então, eu só queria notar que nessa genialidade, e aí o Scorsese também ganha um ponto, não acho que ele seja gênio, mas ele é hábil, também cabe a ironia como aquilo que desfaz a convenção, né? Aquilo, e a convenção que a gente tem hoje, além das mídias móveis, são essas plataformas como a Netflix, né, que depois que conduzem a percepção, né, das pessoas, que formatam a percepção das pessoas e que acabam com qualquer experimento Vardar, por exemplo, né, a genial Vardar, com a sua pequena câmera filmando de uma maneira que ninguém mais filma, né? E que já era uma linguagem, uma narrativa tão própria, né? Acho que de todos os filmes dela, talvez esse, Rita, seja o que eu me sinta menos à vontade, né? Mas os outros dela são realmente geniais, porque ela tem uma pequena câmera de filmar bem simples, e ela consegue ser uma grande cineasta, fotógrafa, né? Carla, desculpa, eu estou falando demais, mas isso tudo está do Bob Dylan. Não, você disse que não ia falar sobre o Bob Dylan e você conseguiu falar sobre o Bob Dylan. Mas foi bem. Mas vou fazer uma questão agora para a Keila e para você também, Carla, a Rita também um pouco. Eu acho que do Pedro passa, mas não tanto, né? Eu vi que tem já uma pergunta aqui também para o Pedro, vinda do Jorge, daqui a pouco a gente chega lá, que é um pouco uma certa coincidência, de fato, que apareceram nas falas de vocês, que era a importância do detalhe, né, da construção, né, seja no caso da narrativa sobre o Ipu, né, seja no caso da Agnes Varda, né, sobretudo pensando que o Jean René fez um pequeno artigo, né, depois da morte dela, falando que o que ele tinha aprendido com ela era justamente isso, né, de prestar atenção aos detalhes, né, ao mínimo, a chegar e ver sempre o que está ao redor, antes de começar a fazer qualquer outra coisa, né. Então, eu começo a ver com essa... Também a Keila falou da recusa, né, que foi feita no filme, frente a efeitos espetaculares, né, e a insistir numa certa poesia do mínimo, né, da pobreza. Então, isso aparece tanto na parte do conteúdo, quanto também na questão da construção mesmo do filme, a desaceleração que você mencionou, o uso da iluminação natural. Então, tem toda uma convergência para o mínimo, para os detalhes, e isso valoriza uma determinada estética. Né? E quando a Carla traz o tema do Benjamin, me pergunto se... Porque o Benjamin é conhecido pelas observações que ele faz, sobretudo nas cidades, mas, enfim, em geral, ele é um grande observador, né, dos detalhes, mas me parece, nesses trechos que você comentou, Carla, eu não conheço esse livro do Benjamin, que ele parecia não tão interessado nos detalhes, né, parecia muito mais interessado na monumentalidade
que implicava aquela viagem, né? E eu pergunto se tem alguma maneira de a gente fazer uma certa apologia do detalhe, né? Nessa metodologia que ele criou para essa viagem, né? Uma dica que eu dou, eu não sei se eu estou certo, é o fato de ele ter decidido viajar incognitamente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que significa isso naquela época, né? Se ele viaja com um outro nome, se ele tem um sobrenome que vai ser reconhecido em algum lugar, se, por exemplo, ele se perde dos amigos, como você falou, né, para justamente garantir um certo anonimato ainda mais intenso, né, ou seja, com outros amigos alemães, todo mundo vai saber que ele é um alemão, porque estão sempre falando ali, mas se ele ficar em silêncio e for para algum lugar sozinho e se perder na cidade, de repente ele pode se misturar mais, né? E eu acho que aí eu vejo essa coisa do detalhe podendo surgir. Mas pelas citações que você falou, me pareceu muito ele uma figura ali ainda muito atenta ao monumento, né? Ao monumental que implicava aquela viagem. Então era um pouco essa. O Pedro talvez pesque alguma coisa também aí do percurso, né, como sendo importante, mas eu acho que talvez a Keila, a Carla e a Rita pudessem falar um pouco mais sobre essa eventualidade de a gente poder falar de uma estética do mínimo, né, do detalhe, do pormenor, e não da monumentalidade e dos efeitos especiais, etc. Posso começar? Então, é interessante você ter falado isso, Miguel, porque eu selecionei uma imagem justamente quando o Apu é apresentado na história, né, e que eu acabei não falando, né, então você me deu a oportunidade de fazê-lo agora. É justamente um plano detalhe, né, que ele faz do olho, né, o Apu, ele aparece no filme depois de recém-nascido, né, enquanto já criança, nesse plano detalhe, né, então ele aparece nesse olho e ali a gente vê, esse é o Apu, né, começa de fato a trajetória dele. Então, eu vejo que é um jogo, o tempo todo que o Ray faz, né, como diretor, nas escolhas, de planos gerais e plano detalhe, planos gerais e plano detalhe, né, nesse jogo de conteúdo e forma mesmo, né, que eu acho que dão essa ideia do contraste e que, por exemplo, o Ravi Shankar captou muito bem quando pensou a trilha sonora, né, porque quando ele faz uso de alguns instrumentos, né, o solo de alguns instrumentos para algumas cenas, então acho muito bonito esse jogo, e que está bem mesmo nesse sentido, né, de evitar esses elementos espetaculares, mas também tem a ver com uma restrição de recursos que ele tinha uma câmera Mitchell, né, que era alugada nesse primeiro filme, e que ele, de fato, tinha que recorrer a algumas coisas que ele não poderia fazer uma outra opção, mas a decisão dele desde o início foi por essas imagens, né, que traduzissem, de fato, aquela ambiência do simples, né, da pobreza, mas a riqueza de outros elementos que são traduzidos nos longos planos, né, então, que trazem essa desaceleração do olhar, que eu disse, né, para entender essa vida no interior da Índia, né, nesse vilarejo, esse diálogo com a natureza, né, tem várias cenas maravilhosas, assim, da natureza como preponderante mesmo nessa narrativa, né? Então, esse plano detalhe com os longos planos, né? Acho que dizem muito desse jogo de conteúdo e forma. Então, bem rapidamente, Miguel, dizendo que para Vardar, sim, esse mínimo, esse detalhe, né? Mas eu diria que, como marca mais fundante do trabalho dela, a espontaneidade. Quando ela diz para o Junior no filme, né, naquele trecho em que eles conversam sobre o percurso, né, sem planejar, e ela diz, o acaso é o meu melhor assistente, aí já está dado, né? Porque essa espontaneidade que ela consegue capturar, eu vejo que é a grande marca do trabalho dela. Assim, não precisa de uma técnica grandiosa, não precisa de um rebuscamento na narrativa, está posto ali, né? Essa sensibilidade para capturar isso. Então, eu vejo que essa é a marca fundante dela, para além
que aí se junta aos detalhes e ao que é o mínimo aí desse clean que pode fazer na forma a diferença, né? Isso. Sim, muito interessante, Rita, porque de fato o acaso ele implica nas soluções mais imediatas, no improviso, né? E nisso, é claro que tem alguma complexidade, porque às vezes você tem que ser genial para solucionar coisas, mas você tem um mínimo de recursos, né? Sim. Então, realmente tem uma implicação muito interessante aí no que você colocou. Interessante. Carla? Então, engraçado você falar em monumento, né, com Benjamin, logo ele que é anti-monumental e que vai nos detalhes, mas aqui a gente tem um Benjamin de 20 anos que lida com o monumento, que é o Goethe, esse é um monumento da cultura alemã, mas que é muito íntimo para ele. Ele tem sonhos com Goethe, todos eles são formados ali com o grande poeta clássico, né? E o incógnito pode ser uma mimesis do próprio Goethe, porque o Goethe, a gente conversou bastante lá na mesa sobre viagem à Itália, que é impossível desviar dele. Ele já era alguém, né, quando ele resolve ir para a Itália, e ele vai incógnito. Aí faz sentido, ele é alguém conhecido. E alguém que demorou a ir para a Itália, que já era a medida do Grand Tour, que é essa viagem de formação que os ingleses inventaram, e que o pai dele já tinha feito. Então, o Goethe foi incógnito, o Benjamin plagiou, assim, ele plagiou no sentido de quem era ele para sair incógnito. Na verdade, assim, a gente poderia entender de outra forma. O Goethe fugiu de Weimar e foi para a Itália, e teve uma experiência fulminante, ao ponto de dizer que nasceu de novo em Roma. O Benjamin fugiu do início da sua vida acadêmica, né, que era um estudante que tinha acabado de entrar na universidade. Assim, o que eu queria marcar é que ele, na autobiografia dele, e que ele também vai atrás de um propósito parecido com o do Goethe, é retirar o eu de cena. Né, o propósito é esse. Então, nesse diário, ele põe lá uma regra que é essa. Eu quero falar da solidez que reúne natureza e narrativa, arte e narrativa. O eu não é para aparecer, é o anti-self. O eu é negativo. Mas o que eu quis marcar é que, eventualmente, quando esse eu entra em cena, ele é o eu mais estabanado do mundo, é o eu que foge dos amigos, porque ele quer ver uma cena do Da Vinci que os amigos não estão interessados. Né? E aí ele se perde, ele não sabe falar a língua, assim, aquela descrição que eu li é engraçado e se aproxima mesmo de um filme do Chaplin, né? Porque ele conta os segundos que tudo aquilo aconteceu, como se fosse aquele 18 fotogramas por segundo, né? Então, é um eu que não é grandioso, de jeito nenhum. É quase grotesco, né? Então, agora, o que é monumental é a própria Itália, ali tudo é monumento, né? Então, eu acho que ele não é monumental, não, assim, é raro, e depois vai ficando cada vez menos e vai ficando um grande crítico do monumento, né? E só para dizer assim, uma coisa, chutar também uma coisinha, em relação ao acaso, mesmo a Vardar, com todo o seu experimentalismo, com as câmeras, etc., acho que nada no cinema pode ser acaso. A montagem é difícil, né? Não sei se a Keila Queda também falou bastante, eu adoro esse cineasta indiano. Se dá para falar em acaso quando você pensa no trabalho de montagem, né? Então, só uma observação, assim, para discutir. É só para pegar né, Carla? Posso? É que eu penso que não passa pela montagem. Não passa pela montagem o acaso para Vardar. Né? O acaso está na criação. E aí a montagem, como Tarkovsky vai dizer lá
esculpir o tempo, né? A montagem é tudo no filme. E aí isso depois, visualizando ali como se encaixa, ali não tem acaso. Ali não tem acaso. Na montagem, aí eu penso que são coisas distintas mesmo. Mas não sei, Keila, né? A Carla. Eu não ouvi, travou aqui para mim. Eu escutei meu nome, mas não, eu não escutei, gente. Ela fez uma questão? Eu não sei. A Carla perguntou, fez um comentário, na verdade, né, sobre essa relação do acaso com o mínimo, a partir dessa conversa que eu comecei com a Rita, mas ela explorou essa parte com relação à edição, né, que talvez não houvesse acaso no processo de edição, de montagem do filme. Né? Então, do Ray, com certeza não. Há uma intencionalidade total em todos os momentos. Tudo é montado ali com essa intencionalidade, sem, né, com um projeto que ele faz anterior, minimamente assim pensado, né? Nada de acaso, com certeza. Tá, deixa eu colocar aqui, eu acho que não tivemos mais perguntas, né, mas tem no chat aqui uma que ficou pendente, que era do Jorge, agradecendo o Pedro pela fala, e ele pergunta, né, gostaria de saber como você articula a capacidade de reprodutibilidade das músicas dos mais diversos dispositivos frente à estética das turnês, e em que medida a ausência da turnê, em função da pandemia, por exemplo, interfere ou interferiria, né, na experiência sensível da música. Bem, obrigado, Jorge, pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito, muito boa. E, de certa forma, complexa. Eu acho que eu vejo, assim, o tema a questão da reprodutibilidade como centro, assim, na sua pergunta. Eu acho que ela, por ser um pouco aberta, pode levar para algumas interpretações. Eu penso, quando você fala da reprodutibilidade, que como, por exemplo, a mesma música vai ser reproduzida de maneiras em diferentes espaços, ou com diferentes plateias, no caso dos artistas, né, que estão, muitas vezes não tem como, por exemplo, você chegar numa turnê como artista e você querer criar uma ocasião completamente diferente em cada caso. Mas como também pensar em maneiras e como às vezes você tocar a mesma música da mesma maneira vai sempre ter resultados diferentes, né? Eu acho que a turnê é uma coisa que, por todas as circunstâncias que a faz possível, né, ela permite uma eterna diferença de experiências, sempre dependendo do local, do tempo, enfim. Eu também entendo a reprodutibilidade no sentido até da pergunta, de certa forma, que o Luiz fez sobre os dispositivos, né, que você repete o termo aqui, que é pensar na ideia da memória, de que como você tem essa memória, você grava o show e depois você assiste ele. É uma noção de você olhar e lembrar desse tempo específico que você teve. Então, toda a experiência que você tem a partir desses dispositivos específicos serve para uma comprovação de memória. Mas quando você fala de uma ausência de turnê em função da pandemia, eu lembro muito pensamento nas lives, né, ou você vê algum show, alguma gravação de um show, e eu penso nisso como uma memória de algo que não existe, até que você, não que não existe, mas que você não participou, né? Pensando até na ideia na discussão que a gente estava tendo sobre as memórias falsas do Bob Dylan, eu acho que é interessante pensar, olhar, ver situações onde tudo estava, entre aspas, normal, a gente podia participar dessas coisas, mas é uma memória sempre falsa, porque a gente está sempre olhando aquilo que já aconteceu. Pelo menos eu vejo isso. E é uma ausência da turnê afeta uma questão produtiva mesmo, artística, musical. Eu acho interessante que o Festival de Barcelona, Primavera Sound, eles tentaram fazer o festival em 2020, adiaram, e agora vai sair em 2022. Quando eles anunciaram em 2022, como realmente uma coisa palpável, acho que esgotaram os ingressos em poucos dias. Assim. Então quase que esqueci a palavra, mas
se espera que todos estão para poder ter essa experiência. E assim, digo pessoalmente, desde que faz bastante tempo, né, que eu fui num show, eu sinto a minha própria experiência da música que eu ouço no meu celular um pouco diminuída. Eu acho que esse exercício de estar indo, e viajando e saindo, ele influencia bastante no como a gente experiencia a arte em geral. Obrigado, Jorge. Interessante, Pedro. Muito interessante o seu comentário. Eu acho que a Carla poderia pescar uma coisa interessante aí também, que é a condição de unicidade da reprodutibilidade, ou seja, a reprodutibilidade não esmagando a aura, né, mas havendo essas condições de recepção dentro da reprodutibilidade, né, que a reprodutibilidade ela não homogeneiza tão facilmente essa condição única do aqui e agora, da experiência, no caso aí da música. Né? Interessante isso daí. Voltaria questões de atualização, né, desse texto tão famoso do Benjamin. Acho que quando ele falou nessa arte reprodutiva, ele jamais podia imaginar o quanto nós vivemos, né, nessa esfera da reprodutividade técnica e infinita, né? Aqui a gente está quase que né, esse não presencial também é mediado pela imagem, né? E eu não sei, eu acho que assim a experiência está sendo mediada a maior parte do tempo, né? E com isso ela pode se tornar cada vez mais reprodutível. Aqui fica gravado e pode ser reproduzido, né, infinitamente. Mas eu perdi um pouquinho, desculpem, que o home office, outra condição. Eu estava aqui, tocou a campainha com uma entrega de correio, e porque não tinha um documento, a mulher foi embora. Gente, nós vivemos assim uma condição interessante nesse tipo de trabalho, de evento, mas, gente, eu vou ter que... Pena, eu lamento que você tenha perdido a sua encomenda. Tem condição de resgatar ainda? Vai lá. Não, foi embora, mas pegou a moto e foi embora, se arrancou, foi um acaso, né? A gente não sabe que horas chega, que horas sai. Olha, eu queria conversar mais com a Rita, mais com a Keila, mais com o Pedro. A Keila trouxe um cineasta que realmente é apaixonante, e essa coisa da infância, eu vou assistir os filmes, que a trilogia que ela falou, com certeza, né? Eu agradeço aí as 3 apresentações. É isso, gente. Devagarzinho a gente precisa também se encaminhando aqui para o final, porque daqui a pouco vai ter a roda 5, né? A gente precisa aí descansar um pouco, enfim, jantar, ou fazer algum lanche, né? Se preparar para mais uma rodada. Mas então eu deixo aí em aberto para vocês fazerem as considerações finais, enfim, comentário que quiser. Bom, eu quero agradecer, né, novamente, né, a participação aqui, poder compartilhar a mesa com esses colegas, com Carla, Pedro, Keila e com Miguel. As pessoas, agradeço também as pessoas que participaram, né, quem está aí no backstage da técnica, e também parabenizo vocês pelas pesquisas, assim, essa multiplicidade temática, ela é muito rica, e ela sempre nos constitui, né? Eu estou aprendendo muito nesses dias todos, ouvindo esses trabalhos, assim, maravilhosos que estão chegando por aqui. É só isso, agradecer mesmo. Eu também queria agradecer. Acho que a gente fica mais corajoso, né, online também. Eu fiz pergunta em todas as mesas, assim, eu estava terrível. Então, gostei demais do colóquio, de estar participando aqui também, né, a gente dando um pedacinho da nossa contribuição. Uma pena que agora, mais tarde, eu não poderei participar, que eu tenho que dar aula, o home office, né, Carla? Estamos aqui, aula hoje, amanhã, à noite, mas estou muito feliz de ter participado das mediações, da organização, quero parabenizar todos. Eu falei para a Rita, nós vamos a Brasília, vai dar certo, e não deu certo, né? Mas online foi muito bom também, eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada,
né, pela coragem de vocês e sigamos. Também queria agradecer a... Opa, Pedro, só uma observação claro, para a claro. Keila, que é geracional, viu, Keila? Essa coisa de se sentir à vontade no meio é geracional. Nossa, eu não sou nada Tem, nova, tá? Pode até parecer. não, mas assim, o pessoal que eu ainda tenho uma idade que não me acanho muito, assim, mas o pessoal mais velho sofre. Tem gente que nem participa de nada, então isso é bem interessante mesmo. Os meus Pedro, alunos não participam de nada, eu fico aqui 1h30 falando sozinha, mas enfim, não sei. Assim, eu mesmo acho que eu prefiro a velha encontro físico, né? Mas também acho que o que a gente pode fazer nesse momento, né? Assim, eu queria parabenizar as outras 3 apresentações, foram muito boas. Eu acho que no evento em geral, essa multiplicidade de temas e como eles vão se ligando de pouquinho em pouquinho. Eu mesmo, quando eu fiz uma apresentação e fui ouvindo as outras, inicialmente eu não tive muito uma ideia de como a gente ia conseguir fazer essas ligações, mas agora no final já estava querendo mandar pergunta para Keila, para Rita, para Carla, e assim, eu acho que foi um evento maravilhoso, assim, foi muito bom poder participar nesses backstage também, assim, a gente está há mais de um ano preparando isso, e a gente adia um ano achando que, beleza, daqui a um ano vai estar tudo bem, e ainda não está, a gente não sabe quando vai melhorar, mas é isso, espero poder encontrar todos vocês presencialmente o mais brevemente possível. Né? Obrigado, pessoal. É isso, gente. Brigadão aí pela participação, pelo fôlego, né, de chegarem até aqui. Agradecer os presentes que estão aí. Lembro, então, que às 6 horas a gente inicia a roda número 5, finalizando o evento, com o Maurício Panella e com a Karina Dias, que são artistas que vão falar um pouco do percurso, né, do seu percurso, da influência das viagens na consolidação das suas obras, né, de uma maneira geral. São artistas bem experientes. E é isso. Eu peço, então, para acho que é o André que está aqui com a gente, finalizar a gravação. E